Fala galera, tranquilidade, professor Aquiles Amaral, passando aqui contigo para fazer a resolução da tua prova do Enem 2021 na parte de humanas, beleza? Com filosofia. Então entendam que a gente não vai resolver toda a prova, tá bom? Só aquelas questões que minimamente eu percebo que o conhecimento filosófico ele pode te ajudar a responder as questões, beleza? Bora lá então, bora começar a resolução desses itens da prova do Enem de 2021. Primeiro eu te peço, te inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, curte, ajuda o nosso canal a crescer. Ele é totalmente gratuito e a gente está aí para conseguir fazer vocês conseguirem desenvolver o conhecimento filosófico de vocês, beleza? Bora lá! Primeiro ponto importante, pessoal, que a gente comenta acredito eu, na análise que fiz até agora da prova do Enem, que caíram 7 questões que o conhecimento filosófico te ajudariam a responder. Se tu pegares a prova do Enem do ano passado, foram 10, esse ano foram 7. E geralmente a sociologia, que infelizmente é botada um pouco mais de escanteio, esse ano teve uma valorização grande, né? Tem professores que dizem que há mais ou menos umas 10 a 12 questões de sociologia esse ano que dava para você resolver com conhecimento sociológico, né? As questões em si, beleza? Bora para essa primeira aqui. Aqui embaixo vocês vão perceber o tempo todo que tem 4 cores, tá, pessoal? Que é a questão, no caso, correspondente a cada uma dessas cores, no caso, desculpa. Por exemplo, essa primeira questão que eu boto para vocês aí, que é a questão de Sócrates. Na prova azul do Enem, ela é a questão 82. Na prova branca do Enem, ela é a questão 89. Na prova amarela do Enem, ela é a questão 55. E na prova rosa do Enem, ela é a questão 58. Beleza? Bora ver o que o comando está te pedindo nessa questão. A atitude apresentada na interlocução do filósofo Menon é um exemplo da utilização. Ele quer saber qual é o exemplo que pode ser utilizado aqui, correto? Então ele pede que tu volte no texto, né? Não é uma questão que tem como tu responder direto. Claro, se você já tiver um conhecimento sobre o pensamento socrático, bom, a resposta ela tá bem na tua cara. Tanto que essa questão, ela vai ser considerada uma questão de nível baixo até o momento. Beleza? Mas bora lá. Sócrates, quem não sabe o que é uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Menon e esse alguém saber se ele é belo, se ele é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Menon, que coisa afirmas ser a virtude? Ou seja, Sócrates está se utilizando nesse momento, né, de uma ironia para mostrar para o seu interlocutor, no caso Menon, que ele não sabe o que são as virtudes. Isso aqui, galera, é muito clássico em toda a terceira aula, quando nós iniciamos o nosso trabalho. Eu falo para vocês sobre o letra B de bola, método dialético é a nossa resposta correta. O método dialético é através do ato do diálogo que Sócrates produz conhecimento com seus interlocutores. E nesse caso, o interlocutor aqui é o Menon. Por isso, então, que a letra B é a resposta correta. Repito, para quem ainda não entendeu, na prova azul é a questão 82, na prova branca é a questão 89, na prova amarela é a questão 55 e na prova rosa é a questão 58. Beleza? Então, letra B, resposta correta. As outras alternativas, elas não têm nada a ver, né, com o pensamento socrático em si. Às vezes, a prova do Enem, ela pega vários conceitos de um mesmo autor e põe nas respostas para confundir um aluno, né? Mas, olha, a letra A diz, escrita epistolar, nada a ver com o pensamento socrático. Linguagem trágica, tem mais a ver com o pensamento grego em si, não com Sócrates diretamente. Explicação fisicalista, estaria mais ligado ao pensamento dos pré-socráticos e não de Sócrates.
E suspensão judicativa também não tem aí nenhuma ligação com o pensamento socrático de forma direta, beleza? Então a letra B é nossa resposta correta. Bora para a segunda questão. A segunda questão, na prova azul, seria a questão 88, na prova branca seria a questão 80, na prova amarela seria a questão 52 e na prova rosa seria a questão 68. Ele pergunta, né? Qual a característica do ascetismo? Aí ele te dá a época também, né? Que ele está debatendo, o ascetismo medieval. É destacada no texto. Quando a gente fala sobre ascetismo, né? A gente está falando aí sobre uma doutrina religiosa. Uma doutrina religiosa, né? Que vai em busca aí de Deus ou do que seria a verdade em si. Beleza? Bora dar uma lida lá no que ele está te dando no texto, já que ele pede para te voltar no texto. É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, né? Ou seja, aquilo que é gerado pelo corpo, ok? Sem atender ao que a carne. Então, novamente, ele fala sobre uma relação corpórea, né? Quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la. Então você dá um castigo a essa carne, você dá um castigo a esse corpo. E curvá-la à sujeição, ou seja, curvar ela à sua vontade, e não você se curvar à vontade da carne. A tal ponto que esta esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo, né? Então a gente percebe que é uma visão religiosa muito forte dentro do texto, né? E essa ideia da produção desse conhecimento que deixa a carne de lado, né? Onde o corpo aqui, ele é visto como um antro, do pecado. O corpo é visto como um antro do erro. Beleza? Na nossa segunda questão, a resposta correta, letra E. Beleza? A letra A fala exaltação do ritualismo litúrgico, né? O ritualismo litúrgico, no caso, seriam as práticas religiosas em si, né? A liturgia são os elementos dessa prática religiosa. Beleza? Mas, bom, ele está falando mais sobre a relação corpórea e a punição a ela, né? E não a essa exaltação desse ritualismo litúrgico. Letra B, afirmação do pensamento racional. Bom, o texto está falando mais sobre a ideia de você punir o corpo e os sentidos corpóreos, né? Aquilo que nasce das tuas experiências, do conhecimento empírico em si. Beleza? A letra C, desqualificação da atividade laboral, ou seja, desqualificação da atividade de trabalho. Olha, apesar de nesse período ainda haver essa desvalorização do trabalho muito grande, né? Mas ainda não é o que o texto está te pedindo também. Letra D, condenação da alimentação impura. Aqui no finalzinho ele fala um pouquinho sobre algo que te leva, né, a ideia de alimentação, mas não é o que ele te pede diretamente no texto. Então a gente fica com a letra E. Desvalorização da materialidade corpórea, né? Daquilo que nasce do corpo, da vontade, do desejo. Vou até botar aqui outra palavra importante. Desejo. Beleza? Então, na nossa segunda questão, resposta correta, letra E. Aqui embaixo, novamente, respectivamente, a questão em cada uma das provas do Enem, azul, branca, amarela e rosa. Bora para a terceira questão. Antes de passar para a terceira, rapidinho, tá? Até o momento, essa questão está sendo vista como uma questão de nível baixo, tá? Aquiles, isso já é certo? Não. É bom a gente esperar os microdados da prova do Enem, mas pela leitura que a gente faz até o momento, então isso aqui é importante, tá? Até o momento seria uma questão de nível baixo. Agora sim, vamos para a terceira questão. Bora lá. A terceira questão que a gente resolve hoje, ela está na prova azul como questão 86, na prova branca como questão 78, na prova amarela como questão 50 e na prova
rosa como questão 66, né? É uma questão aí do nosso querido René Descartes. E o que eu sempre falo para ti, aluno, em sala de aula? René Descartes é o famoso top 3 da filosofia. Meu amigo, não tem autor que tenha caído mais na prova do Enem que Descartes, Aristóteles e Hobbes. São os 3 autores que sempre caem na prova do Enem, sempre estão presentes na prova. Nesta primeira edição de 2021, não caiu Hobbes e não caiu Aristóteles, mas calma, nós ainda temos mais 2 edições de prova, a PPL e a digital para rolar. Vai que apareçam, não apareceram até agora, verdade, mas podem aparecer. Bom, do top 3, um dos 3 estava presente, o nosso querido René Descartes. Essa construção alegórica, ou seja, alegórica aqui no caso é uma ideia de representação, beleza? De Descartes acerca da condição epistemológica, epistemologia, conhecimento, da filosofia tem como objetivo, ou seja, qual é o objetivo que o Descartes está querendo se utilizar, né? Qual é o objetivo cartesiano em si dessa ideia que ele está trabalhando? Vamos ler o texto, é necessário. Essa questão, só para não esquecer, é até o momento considerada uma questão de nível médio, beleza? Bora lá. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica. Então ele já definiu aqui que as raízes seriam a metafísica, tá? O tronco, o tronco seria a física e os ramos que saem do tronco de todas as árvores, não, do tronco são todas as outras ciências, né? Que se reduzem a 3 principais: a medicina, a mecânica e a moral. Entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe o saber integral das outras ciências, né? E é o último grau da sabedoria. Moral aqui no caso, galera, a gente tem que ler como forma de... Moral aqui no caso, a gente tem que ler como forma de... Vou puxar uma seta aqui para baixo. Bora lá. Pronto. Tá tudo aqui. De comportamento. Tá? O texto, o tempo todo, ele trabalha com essa ideia que ele põe como resposta, né? Na letra A ideia de sustentar a unidade essencial do conhecimento. Vocês percebem que no tempo todo, quando ele trata o conhecimento como uma árvore, ele está tratando o conhecimento como uma unidade, né? É importante vocês entenderem isso, beleza? E a essência desse conhecimento, né? Ou seja, esse conhecimento ele está todo em um conjunto, ele é um conhecimento único que futuramente vai ser gerado. Primeiro eu tenho um conhecimento aí que ele vai definir como metafísico, que seria o conhecimento mais próprio das ideias. Depois eu vou ter um conhecimento físico, conhecimento dos sentidos empíricos. E na junção desses conhecimentos eu tenho um outro gerar, medicina, mecânica e moral, sendo a moral a mais importante. Beleza? Ele te põe aqui 2 alternativas que poderiam ter te deixado em dúvida, né? A letra, bora ler todas. A letra B diz: refutar o elemento fundamental das crenças. Não é esse o papel que ele está tendo aí no texto. Letra C, impulsionar o pensamento especulativo. Na verdade, o nosso querido Descartes é contrário, né, a esse pensamento especulativo. A letra D poderia ter te deixado em dúvida, né? Recepcionar o método experimental. Aqui não tem nada a ver com o texto, verdade. Mas sempre que a gente fala de filosofia moderna, a gente fala, né, de método experimental, beleza? Por isso que poderia ter te deixado alguma dúvida. E a letra E, incentivar a suspensão dos juízos. Apesar de o Descartes também ser considerado, né, um cético, aquele que desconfia das coisas. E essa ideia aqui está ligada aos céticos, né, a ideia do epoché,
que seria as suspensões do juízo em si. Mas ele não está falando sobre essa suspensão do conhecimento, ele está falando de onde o conhecimento nasce. Está mostrando de onde esse conhecimento vem, né? Qual é o objetivo dele. No caso, a letra A, então, a nossa resposta correta. Novamente, as cores aqui embaixo de cada uma das respectivas provas para vocês saberem onde essa questão está presente. Beleza? Já botei o nível bem aqui para ti também, só você dar uma olhada. Então vamos resolver a quarta questão agora. Quarta questão, filhotes. Só para eu não esquecer, então vou deixar logo aqui para vocês, tá? Ela foi considerada uma questão de nível médio, para não esquecermos, beleza? Bora lá. Essa fórmula indicada por Nietzsche, o nosso querido Friedrich Wilhelm Nietzsche, consiste em uma crítica à tradição cristã, que até eu, quando vi essa questão logo no dia da prova, no domingo retrasado, né, que foi o primeiro dia da prova do Enem, eu também me confundi. Tanto que agora, quando eu vim montar aqui, eu estava estudando cada uma das questões, no papel onde eu estou fazendo minhas anotações e comentando com vocês, eu até escrevi aqui, né? Prestar atenção no comando, ler o comando com atenção. Aquiles por quê? Percebe? Olha o que ele diz no comando. Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição. Aí tu pensa que ele está procurando a crítica à tradição, mas não. Ele quer saber o que pensa o pensamento cristão. A pergunta que ele está te fazendo é essa, ó. Em uma crítica à tradição cristã, ou seja, o que essa tradição cristã defende? É isso que ele está te perguntando. Ele não está te perguntando qual é a crítica do Nietzsche à tradição cristã, vírgula, mas o que a tradição cristã defende, né? Qual é a defesa dessa tradição cristã? Por isso que era importante olhar esse comando com calma, fazer a leitura dele com calma, para você poder responder a questão em si. Beleza? Bora ler lá o texto. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. O amor fati, galera, é aquilo que a gente pode chamar também de amor ao destino, né? Que Nietzsche vai definir. Você amar aquilo que você tem para viver. Beleza? Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Novamente, o que ele está te perguntando, qual é a crítica, olha, até eu me perdi aqui de novo, né? Qual é o pensamento cristão que é defendido, beleza? A resposta correta na quarta questão, a letra E. A letra E diz, consagrar a realização humana ao campo transcendental, né? O pensamento cristão, ele trabalha com essa ideia desse transcendental, com essa ideia desse amor que vai transcender, que é o amor divino. E o Nietzsche? O Nietzsche defende o pensamento contrário. O Nietzsche defende uma ideia, vou botar aqui, ó, contrário, de você viver o momento, de você viver aquilo que é, que você viver daquilo que tem, e não querer ficar buscando uma coisa que esteja além de você. Aceitar a sua própria existência, seu próprio amor. Mas, repito novamente, lá no comando, ele não está te pedindo o pensamento nietzschiano. Ele quer saber qual é o pensamento cristão que Nietzsche critica. Por isso que a letra é a resposta correta. Tanto que, quando eu vi a questão pela primeira vez, eu li rápido, eu achava logo que era D, né? Olhei assim, falou de Nietzsche, falou de crítica aos modelos filosóficos da antiguidade clássica, né? Porque Nietzsche é um crítico da filosofia grega após Sócrates. Então, por isso que eu fui logo querer ir na D. Mas olha como é importante ir com calma para você poder resolver a questão. Então, aqui na quarta questão, a resposta correta, a letra E. Prova azul, questão 87. Prova branca, questão 79. Prova amarela, questão 51. E prova rosa, questão 67. Beleza? Bora para a quinta questão. Bora lá. A quinta questão, a quinta, a sexta e a sétima, elas são questões que você pode resolver tanto com conhecimento filosófico quanto com conhecimento sociológico, né? A gente tem aí a utilização, vamos dizer assim, das duas formas de conhecimento, beleza? Na quinta questão, só para eu não me esquecer, na quarta que eu botei, né? Botei na quarta. Então, bora botar na quinta para a gente não esquecer, tá bom? A quinta questão foi considerada uma questão de nível
elevado. Ok? Bora lá então. Primeiro ponto, os dois autores que são citados aí no texto, o Deleuze, né? E o Guattari. Alguns falam Guattari ou Guattari. São dois filósofos franceses, beleza? Bora lá. E contemporâneos, né? Importante também a gente citar isso. No texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de... Bora dar uma olhada aí na ideia desse conceito de minoria. Aqueles porque a gente utiliza a sociologia, porque o conceito de minoria, pessoal, é um conceito sociológico, né? E minoria não é uma questão matemática, não é uma questão dos números, é uma relação de poder. Opa! Bora lá. Minoria é uma relação de poder. Minoria, no caso, são aqueles que não estariam no poder, beleza? Aqueles que não estão representados no poder. A gente pode usar como exemplo, né, as minorias como, por exemplo, os negros, como, por exemplo, as mulheres, como, por exemplo, os LGBTQIA+, como, por exemplo, os indígenas, enfim. Há vários grupos aí que a gente sabe que representam essa ideia da minoria, né? Aqueles que não estão no poder, ok? Bora lá então. Por maioria, nós não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao qual tanto as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minoritárias, né? Exemplo clássico aqui no Brasil, né, pessoal? Por exemplo, os negros são maioria em números no Brasil, mas não são os que representam os maiores cargos em empresas, os que estão presentes, por exemplo, na política brasileira, né? Não são a maioria dos políticos ou coisa do tipo. A mesma coisa vale para as mulheres. As mulheres são maioria na sociedade brasileira. Mesmo que sejam maioria, não são as principais em cargo de chefia, não são as principais em empresas, não são as principais no campo político. Então a gente percebe aí que, apesar de ter uma maioria numérica, não tem uma maioria no poder em si. Beleza? Maioria supõe um estado de dominação, e nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoritários. Interessante, né? O debate que ele traz pra gente aí de minoria, ok? A gente tem que entender que a resposta correta seria a letra C, né? É uma relação de natureza arbitrária. Aqueles porque é uma relação de natureza arbitrária. Porque percebe, né, que o autor ele está fazendo uma crítica a esse comportamento do que seriam ou não essas minorias, né, e de como elas são definidas. Tanto o Deleuze quanto o Guattari, ou Guattari, dependendo aí da forma como você chame o nome do autor, eles são autores que estão fazendo críticas, né, ao capitalismo, no caso. E essa crítica a essa relação social levantada pelos autores é justamente mostrar como essa natureza ela é arbitrária, né? Por exemplo, apesar de, como exemplo que a gente usou aqui do Brasil, de mulheres e negros serem maiorias, não são aqueles que estão no poder. Os que estão no poder são os outros grupos, né? Os homens, os brancos, enfim. Beleza? Bora então para a sexta questão. Pode ser? Bora lá para a questão 6, a nossa penúltima questão. Uma questão também ligada, né, à sociologia, assim como ao pensamento filosófico também. Olha o que ela diz. No texto, o autor, no caso o Friedrich Engels, né? Só botar o vermelhinho aqui, pronto. O Friedrich Engels, o amigo de Marx, que escreveu tanto quanto ele, né? É um autor importante aí do século XIX. No caso, a obra citada aí é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao... Vamos lá. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária rapidamente conclui que vos tem de razão, inteira razão, e não esperar dela qualquer ajuda. Dela, no caso, a classe média. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário, e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. Aqui, galera, era uma questão para você ir direto na letra A, o conceito de luta de classes. Só que essa questão ela ficou tão na cara, que o que foi que eles fizeram? Eles pegaram outros conceitos que também são conceitos marxistas, né? Que envolvem também o pensamento de Engels, no caso, e trouxeram para te confundir, né?
como, por exemplo, a citação de mais-valia e como, por exemplo, a ideia do fetichismo de mercadoria, né? Mas no texto, em nenhum momento ele fala sobre a mercadoria e o fetiche que pode se ter dela, né? Quando a mercadoria ganha um valor além daquilo que ela tem, e nem dessa relação de exploração da mão de obra, que no caso seria a mais-valia em si, beleza? Então a gente ia na letra A direto. Essa era uma questão de nível baixo, que a gente não podia nem ter dúvida, tá? Você podia responder essa questão diretamente, sem dúvida nenhuma, letra A, já que ele apresenta aí para ti essa, como posso dizer, né? Essa contradição do pensamento da classe média, né? Que ela mesmo vai contrária, assim, segundo a visão do nosso querido Engels aí, beleza? E vamos para a nossa última questão para a gente finalizar aqui o nosso gabarito completo, né, da nossa prova. Rapidinho, só citando, na prova azul, questão de número 65, na prova branca, 59, na prova amarela, 70 e na prova rosa, 55. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, isso ajuda muito a gente a crescer e a esse trabalho chegar a outras pessoas também, tá? Dá um like, dá um dislike, não importa, eu quero que você seja sincero, comente, ponha seus pedidos, que para o ano de 2022 a gente vai vir com muitas novidades aí para o nosso canal, beleza? Bora resolver a nossa última questão, questão de número 7. Bora lá, galera, para a gente finalizar então a questão de número 7 aí, que pode ser resolvida tanto pelo conhecimento filosófico quanto pelo conhecimento sociológico, né? Foi considerada, deixa eu botar o vermelho, pronto, uma questão de nível elevada, né? Então, na média aí, né, a gente teve mais ou menos 2 questões de cada, né? 3 de nível baixo, 2 de nível médio e 2 de nível elevado. Mas, repito, esses números só vão ser certeiros quando saírem os microdados dessa prova do Enem. Geralmente sai no outro ano, tá? Então, aí o que a gente está fazendo é aquilo que a gente imagina, mais ou menos, pela leitura e experiência que a gente tem da prova. Mas não é uma afirmação, seria muita prepotência da minha parte afirmar qualquer coisa, beleza? Bora lá! 7ª, o texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por... Galera, a 7ª questão traz aqui um dos grandes autores da escola de Frankfurt, né? Que a gente tem, beleza? Que é o nosso querido Herbert Marcuse, tá? É uma questão batidíssima, é uma questão que todo ano geralmente está presente na prova do Enem. Quando a gente fala aí sobre a escola de Frankfurt, é uma das escolas mais presentes na prova, é uma daquelas que geralmente caem, beleza? Bom, chuto eu nesse momento, então é um chute, eu não posso ainda afirmar. Repito, quando sair os microdados da prova do Enem a gente vai poder dizer, mas geralmente quando cai aqui a questão sobre a escola de Frankfurt, a gente está falando sobre a habilidade de número 21 da tua prova do Enem, beleza? Aqui eles dão uma afirmação? Não, porque eu não tenho essa prepotência de querer afirmar nada, tá bom? Não me acho dono do conhecimento ou do mundo da filosofia, muito pelo contrário. Estou dizendo que a gente ainda pode analisar, acho eu, pela minha experiência, que pode ser a habilidade número 21. Mas isso pode mudar também, tá? Outro ponto que eu esqueci de comentar com vocês e não posso. Galera, essa até agora ainda não é o gabarito oficial do Enem, tá? Então algum desses gabaritos aqui pode estar sujeito a alteração. Espero que não. E eu estudei para resolver essas questões com vocês, dei uma pesquisada, comentei com meus amigos professores, tá? Pra gente chegar no consenso das respostas, beleza? Então, acredito que esses sejam os gabaritos corretos, mas a prova do Enem pode surpreender a gente aí. E quando soltar os gabaritos, soltar alguma diferença. Acho muito, muito, muito difícil, muito improvável, vírgula, mas esse governo tá fazendo cada coisa que a gente não espera, né? Que eu não duvido nada, beleza? Bora lá! O texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por... Bora lá. Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais, está usando uma metáfora, né? Claro que não, ninguém transplanta uma necessidade. Está usando uma metáfora daquilo que as pessoas querem consumir. Para individuais, é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha, né? Ou seja, a pessoa, para poder se reconhecer,
esse reconhecimento da pessoa está no seu consumo. Beleza? A resposta correta aqui no caso, letra D. Mecanismos subjetivos de identificação, né? A pessoa se identifica com seu automóvel, a pessoa se identifica com as mercadorias, ela se identifica com a sua cozinha, com os utensílios presentes, né? Podemos dizer assim. E essa identificação com as mercadorias é o que produz na pessoa a satisfação dos desejos individuais, né? A uma sociedade capitalista, uma sociedade do consumo. Muito óbvio, os nossos queridos autores da Escola de Frankfurt são altamente críticos ao capitalismo. Beleza? Não podem esquecer disso. Geralmente cai Adorno, né, como autor, mas olha, Marcuse está caindo aí pela segunda ou terceira vez na prova do Enem. Então é sempre bom dar uma olhada também nos outros autores, para vocês verem como eles também são importantes, né? Já caiu Max Horkheim, que escreve junto com Adorno a Dialética do Esclarecimento, já caiu também o Walter Benjamin, são os 4 principais autores da primeira geração. Da segunda geração a gente tem o nosso querido Jürgen Habermas, beleza? Então, filhotes, agradeço a paciência aí, né? Tivemos quase meia hora, um pouquinho mais, né? De meia hora de vídeo para nós resolvermos essas 7 questões. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais que estão aqui embaixo, ó, @AquilesAmaral. Podem também entrar no meu grupo do Telegram. Você joga lá no buscador do Telegram, né? @AgoraProfAquilesAmaral, ou me mandar uma mensagem por e-mail, aquilesamaralJR@gmail.com. A questão de número 7, na prova azul, questão 57, na prova branca, questão 67, na prova amarela, questão 78, e na prova rosa, questão 82. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, e é isso. Beijo no coração, galera. Até uma próxima. Em 2022 a gente volta com novidades no canal, a gente volta com mais videoaulas gravadas, e caso queiram ajudar a gente está aí, né, contando com a disponibilidade e participação de vocês, beleza? Muito obrigado, beijo no coração, tchau, tchau.